Por que a modalidade Gravel cresceu tanto no Shimano Fest 2024? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Eu podia levantar uma grande placa aqui do Eu Avisei, né, galera? Mas eu não vou fazer isso. Porém, o mundo da Gravel ganhou muitos adeptos recentemente e isso é fato e a gente vai entender os motivos no vídeo de hoje. O primeiro passo é o seguinte. A gente viu durante a Shimano Fest 2024 lançamentos como a Kawai Arenita, a Odd Tribali, a Groove Sync, a nova Soul Spry, a versão, né, no caso das bikes que já existiam ganhando atualizações. Tudo isso demonstra uma coisa. São várias empresas que têm vários times de desenvolvimento, várias equipes de marketing, várias equipes de direção. Todas elas enxergaram a mesma coisa no mesmo momento. Não foi um lançamento de bicicleta. Foram vários lançamentos de bicicleta. E isso mostra que a Gravel realmente ganhou força. E é uma tendência. E por que ela é uma tendência e por que ela ganhou tanta força? Primeiro a gente precisa entender o que é a modalidade e aí sim depois poder desenvolver isso, né? Como eu falei para vocês, eu já venho falando de mais tempo, né? A Gravel é uma modalidade que mescla, né, tanto terra quanto asfalto, que ela é uma bike muito versátil. Você pode usá-la em qualquer tipo de terreno e vai atender à necessidade daquilo que se propõe. Além disso, ela vai te oferecer algumas atualizações em relação à mountain bike de XC convencional, que é talvez o modelo mais vendido no Brasil, principalmente frente a peso. Afinal de contas, ela não vai contar com a suspensão, mas também quanto à geometria e a relação de marchas, que é uma relação diferenciada em comparação às maior parte das mountain bikes, mesmo que agora esteja migrando um pouco no mesmo sentido, né? A gente tem visto cada vez mais Gravel 1x12. Mas num aspecto meio simples, meio superficial, basicamente isso seria a ideia do que é uma bike Gravel. Tomando essas proporções, a gente precisa entender o que realmente aconteceu na Shimano Fest 2024. Então, eu reuni para vocês basicamente 4 pontos que demonstram que a Gravel teve muita força na Shimano Fest e o porquê. O primeiro deles está relacionado ao fato do aumento geral do ciclismo. Muita gente entrou no ciclismo ainda durante a pandemia, muita gente vem de antes, né, mas o ciclismo cresceu muito durante essa fase, inclusive, né, tendo um aumento aí de quase 400% no número de novos ciclistas. E isso tornou esse universo muito propício, né? Afinal de contas, o universo da Gravel não é relativamente novo, né? Ele já tem algum tempo. Porém, entendam que eu tenho um monte de ciclistas novos entrando. Muitos ciclistas saem, claro, obviamente, mas muitos dão continuidade. E aí, muita gente entendendo o que realmente é o ciclismo e como ele se diferencia, né? O universo do ciclismo, felizmente, ele é muito amplo, né? A gente vai lá do mountain bike enduro downhill extremo, a bike de estrada, a bike de uso urbano, a talvez o BMX, enfim, a utilização do freestyle e diversos meios, né? Então a gente tem um terreno muito propício para a entrada de novas tecnologias, afinal de contas a gente tem muita gente pedalando, né? Muita gente pedalando tende a criar novas modalidades que começam a crescer, né? Consequentemente, isso é um efeito que a gente sente devido ao aumento do número de ciclistas. Então tem cara que vai optar pela e-bike, tem cara que vai optar pela mountain bike, tem cara que vai optar pela Gravel, tem cara, claro, que vai optar pela bike de estrada. Tudo isso deixa as opções amplas, né? Então eu tenho muita opção a partir do momento que eu tenho muita gente fazendo exatamente a mesma coisa. Então o primeiro ponto do motivo base, né, do porquê que a Gravel vem crescendo e cresceu tanto, entra nesse aspecto. A gente tem que analisar o mercado como um todo e quanta gente nova que entrou nele. O segundo ponto ele é um efeito que está diretamente relacionado ao primeiro, né? Muita gente entrou no mercado, muita gente começou a praticar a modalidade, o que aconteceu? Eventos de Gravel começaram a surgir. Até pouco tempo atrás, o universo da Gravel era muito pequeno, muito restrito, né? Poucas pessoas conheciam, poucas pessoas pedalavam nesse meio. Quando eu comecei no ciclismo, de novo, né? Quando eu voltei então a esse meio, né? Eu ouvi falar da bike Gravel, eu não entendi muito bem o conceito, então poucas marcas tinham, não se falava muito. Hoje já é um conceito que está consolidado, né? Não existe dúvidas em relação à modalidade. Mais do que isso, a gente começou a ver eventos organizados para este meio, que é o universo da Gravel, que ele fica mais ou menos no meio do caminho entre o universo da bike de estrada e do mountain bike quando eu falo de provas e competições. Usando algum exemplo de algumas provas que são maiores no sul do país, a gente percebe que o universo da Gravel ele não é aquele tipo de universo veloz, não é um universo onde a pessoa precisa ganhar uma prova na velocidade, mas sim na execução de um determinado trajeto. Por exemplo, Missiones Endurance Race, que é uma prova autossuficiente que você vai percorrer aí 160 km, se eu não me engano, 100 milhas, né? Ou 320 km em um prazo específico e sem ajuda. Então não é uma prova onde você vai estar batendo guidão com outro cara no outro lado para poder chegar primeiro que ele.
e sim uma prova onde você vai chegar no final e, claro, né, ser autossuficiente e poder realizar toda essa prova. Também é assim os Gravelland, né, que tem rolado muito. O Juliano Heider é um cara que é muito exponencial nesse meio, né, no meio da gravel. Também são provas onde você busca atingir uma determinada distância com um determinado número limite de horas, mas não chega a ser uma prova de velocidade, uma prova de contrarrelógio ou uma prova totalmente rápida, né, como é uma prova de mountain bike XC, por exemplo, que tem, sei lá, 40 km e você tem que fazer no menor tempo possível. Assim são outras provas, não vou entrar em todas, né, mas existem muitas provas no Brasil e Brasil afora, inclusive na América do Sul, que são provas de ultradistância, são provas de maior tempo e também movimentam a estrutura, né? Porque quando você tem uma prova acontecendo, você tem um evento acontecendo, você tem gente que vai trabalhar no evento, você tem gente que vai estar na staff, você vai ter gente que organiza esses eventos, você tem gente que se alimenta, se autoalimenta, então, do processo de venda de equipamento, do processo de venda de acessórios, tudo que precisa para poder realizar um evento como esse. Então o primeiro ponto é o aumento do número de ciclistas, o segundo está relacionado diretamente que é os eventos, né? Então a gente começa a entender que existe bastante gente pedalando e que quer pedalar em lugares diferentes, lugares bonitos, lugares legais, e aí claro, né, esse tipo de prova, o evento como um todo, faz muito sentido. E o terceiro ponto, que está relacionado também ao primeiro e ao segundo, é que a gravel é uma tendência global. Não adianta. Você pode dizer que não gosta, você pode dizer que não é tão confortável, você pode dizer o que você quiser. Mas a gravel é uma tendência que vai vir com muita força para o Brasil, que é sempre a gente vai ser um retrospecto do que acontece lá fora. Na América, a gente está vendo cada vez mais as provas de gravel ganhando força. Provas como o Unbound, que é uma prova rápida e veloz, onde a galera busca performance, busca ser muito ágil. Provas que estão realmente, né, ganhando cada vez mais força. Do outro lado do continente, na Europa, a gente tem visto um pouco mais desacelerado esse processo de provas, né? Mas um processo da gravel ganhando muita força no sentido do commuting, né? Aquela bike divertida, aquela bike legal. Então, existem duas vertentes que estão vindo muito forte. A vertente dos americanos, que é mais voltada para a competição, e a vertente do europeu, que é basicamente o cara que criou a bicicleta como um todo, de uma forma um pouco mais divertida, um pouco mais for fun, mas também visando, né, experiências, visando grandes distâncias, visando lugares bonitos. Tudo isso faz parte do universo que a gravel te oferece. E aí, consequentemente, onde você tem uma bike que enfrenta basicamente qualquer tipo de terreno, seja ele de asfalto ou seja ele de estrada de chão, você tem um ganho exponencial em lugares para pedalar. E esse eu acho que é o ponto chave que faz muito sentido da bike gravel no Brasil. E aí eu vou falar por experiência própria. O ponto número 4 do nosso vídeo de hoje é que o Brasil é muito propício ao universo da gravel. O Brasil é um país muito grande que vai de uma ponta a outra do continente, basicamente. Se a gente pegar o Monte Roraima ou Chuí, a gente tem uma distância enorme, com diversos tipos de terreno. Eu particularmente comecei na bike de estrada, gosto muito da modalidade, mas eu me limito muito, né? Eu tenho alguns lugares onde eu consigo pedalar na minha redondeza que vão ter um asfalto ok, um asfalto bom de ser utilizado. Já com a bike gravel, e é uma realidade minha, e é uma realidade de vocês, de muita gente, eu consigo ir para muito mais lugares. Eu tenho serras, eu tenho estradas rurais, eu tenho terrenos que são fora dos grandes centros, todos os lugares que eu consigo pedalar com uma bike de estradão, uma bike que vai me oferecer conforto e vai me oferecer agilidade. Eu não preciso usar minha mountain bike com uma suspensão de 160 mm para fazer estradão, né? Afinal de contas, é um uso de uma tecnologia que não está adequada. Para isso, a gravel faz muito sentido. Então o Brasil ele é muito amplo, né? A gente tem uma infraestrutura, uma malha viária muito grande e, por vezes, quase que na sua totalidade, interiores são de estrada de chão. São de estradas onde a gente tem pouco fluxo de veículos, mas são terrenos acidentados, são terrenos com o tal do estradão que eu tanto falo, né? Que é o chão de cascalho, que é o chão que é levemente esburacado, mas não é horrível de ser andado, mas também não é o universo das trilhas. Ele fica exatamente nesse meio do caminho, né? Outra informação que também está referente ao tamanho do Brasil é o fato de que a gente tem muitas pessoas. Nosso Brasil, né, tem 175 milhões de habitantes, se eu não me engano. Então é muita gente para pedalar. E todas as empresas, pessoal, prestem bem atenção. Todas as empresas olham para a América do Sul e olham para o Brasil como um mercado para ser explorado. E isso é um fato. Afinal de contas, o nosso universo da bike no Brasil ele é diferente de todos os outros países da América do Sul. Nenhum país na América do Sul tem tantas marcas grandes nacionais como a gente tem. A gente tem Caloi, a gente tem Odd, a gente tem Sense, a gente tem TSW, a gente tem Audax, a gente tem Soul. Enfim, a gente tem uma infinidade de marcas que produzem produto nacional de qualidade. Diferente dos nossos irmãos da Argentina, que
Infelizmente não tem tantas marcas nacionais conhecidas que acabam se obrigando a importar e pagam muito mais caro por um produto importado. Diferente do Uruguai, que é um país que é menor que o Rio Grande do Sul, um país bem pequeno, e todos os outros países da América do Sul são pequenas coxas de retalhos, né? Então são países realmente pequenos que não têm tanta estrutura. Diferente do Brasil, que tem um país que de norte a sul é muito grande, tem muitos habitantes e tem muita renda. E realmente isso é um fato, né? O Brasil é um país que, felizmente, tem um pouco mais de renda e consegue absorver, né, produtos como Scott, Trek, Cannondale, Specialized e mais ainda, né, os produtos nacionais, como eu citei antes, né, Odd, Caloi, Sense e toda essa grupo dos grandes players nacionais. Tudo isso faz com que exista um investimento nacional para poder realmente ter pujança na hora de fabricar bicicletas e na hora de fabricar equipamentos. Afinal de contas, é um filão do mercado e toda empresa tem por objetivo ter lucro, né? Então é interessante atender a um mercado que seja lucrativo. E por fim, né, além de ter muitas pessoas, ter todo esse tipo de terreno para a gente poder utilizar, a gente também conta com algum tipo de infraestrutura que vem crescendo, né? Eu, particularmente na minha região, consigo citar para vocês alguns lugares que são muito legais de pedalar. Alguns lugares que são turísticos, alguns lugares que têm opções de pousadas, hotéis e restaurantes. E tudo isso, galera, mais uma vez, eu estou falando de um geral, né? O universo da Gravel, ele é um universo divertido, é um universo legal, é um universo bacana de ser realizado. Mais uma vez, né? Existe muito preconceito nesse aspecto. Eu tô brigando muito com isso porque, realmente, eu acho errado o fato de a gente, como ciclistas, ser preconceituoso em relação a um tema. Afinal de contas, o ciclismo, né? Se tu não gosta, fica quietinho, mas deixa quem gosta pedalar. E do outro lado, muita gente se emprega diretamente no universo das bicicletas e muito mais gente indiretamente. Porque quando você vai fazer um pedal e você passa no interior e vai naquela vendinha lá tomar uma Coca-Cola, você queira ou não queira estar ajudando aquele cara que tá é um empreendedor numa região que não tem muito movimento. Daqui a pouco você vai para uma pousada, você vai para uma região distante e onde não vai ter talvez ninguém passando naquele final de semana. Você vai lá com a sua bicicleta, você vai fazer seu pedal. Tudo isso movimenta a economia como um todo. E tudo isso é muito interessante. E o principal ponto, né? Afinal de contas, Gravel é diversão. E eu, como usuário da Gravel, posso falar isso, né? Gravel é muito divertido e faz muito sentido no Brasil. Por isso, eu acredito que a Gravel vai ganhar cada vez mais força. E, mais uma vez, eu vou levantar a placa do Eu Avisei, pois, afinal de contas, realmente está ganhando muita força no Brasil. E exemplo disso são os lançamentos que a gente viu na Shimano Fest 2024. Então, esses são os motivos do porquê a Gravel cresceu tanto no Brasil. Se você gostou do nosso conteúdo, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo, né? Gostou do conteúdo, tá atento ao que a gente está produzindo, sabe que a gente produz material sobre esse universo, a gente produz todo o universo da bicicleta a gente acha muito legal. Temos a nossa rifa, inclusive, né, de uma bike gravel que a gente gravelizou, né, na Odd Velas. Se você quiser participar, vai ficar o link aqui na descrição para vocês. Por apenas 29 centavos você pode ganhar uma bike gravel. E mais uma vez, vou fazer aquele convite bacana, né, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. O vídeo de hoje era isso. Valeu e até uma próxima.